Boa noite, caro telespectador. Sexta-feira, 22 de novembro. Mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês. Agradecendo pela generosa audiência, por essa paciência que vocês têm comigo, com a TV Zoom, e sempre procurando trazer assuntos que sejam de interesse da nossa cidade. E quem vem acompanhando os últimos programas sabe que eu estou mantendo uma tradição que vem lá desde 6 de outubro, desde 2008, né? Rodadas de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Eu sempre explico que, considerando que foram eleitos o prefeito e 21 nomes para a nossa Casa Legislativa, e que o programa é semanal, e considerando que algumas edições tratarei de assuntos que só farão sentido em determinadas datas, essa série de programas certamente entrará para 2025. Por uma questão de deferência, pois todos reeleitos sempre aceitaram os meus convites para vir ao programa, e considerando que prefiro conversar com os que assumirão os seus mandatos pela primeira vez somente após desde 1º de janeiro, porque será uma experiência nova para eles, né? Farei os respectivos convites a eles somente no próximo ano, pois acredito que seja de interesse dos telespectadores conhecer a emoção de um que assume pela primeira vez. Já passaram pelo programa Cláudio Leandro, Dirceu Tardem, o Alan Cipiran, Ângelo Gaguinho e Carlinho do Kiko. E hoje estou recebendo mais um dos reeleitos. É importante frisar que eu faço os convites, mas é necessário que eles sejam aceitos, né? Então pode ocorrer que um ou outro reeleito tenha trocado no seu celular ou que impedirá de fazer contato com ele, apesar que eu posso tentar de outro jeito, né? Caso esteja ocorrendo essa situação com algum dos reeleitos, que ainda não foram convidados, que entre em contato comigo demonstrando interesse em participar desta série de programa. Tem que demonstrar interesse de participar dessa série. Por enquanto, eu estou tendo dificuldade de convidar o vereador Isaac Demânio e a vereadora Mayara Felício. Talvez eles não estejam interessados em vir ao programa, é um direito deles, né? Eu dou essa informação para que não pareça que eu estou convidando um e não estou convidando 8. Porque eles são dois importantes nomes na nossa Casa Legislativa, mas depende deles aceitarem o convite, né? Quanto ao chamado novato, caso tenha interesse em vir ao programa, peço-lhe que entre em contato comigo, que é muito fácil, pois basta usar redes sociais, por exemplo, Facebook ou Instagram, sendo que já tenho contato de 5 deles. No momento oportuno, buscaria esses contatos, né? Dito isto, vamos ao tema do programa desta noite, tá? Que é mais uma tradição do Pensando Nova Friburgo, que está sendo mantida. Rodadas de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Mas antes eu tenho aquela famosa citação, né? E eu vou começar com uma citação de Cícero. Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo romano que viveu entre os séculos 2 e 1 a.C., ou seja, há mais de 2000 anos. Ele disse o seguinte: considero moderação a maior das virtudes. Considero moderação a maior das virtudes. E muita gente às vezes confunde o significado de moderação. Eu estou falando moderação no sentido de comedimento nas atitudes e nas decisões. Ou seja, virtude de permanecer na medida exata. É fazer as coisas com equilíbrio, né? E para mim, essa frase faz sentido com o convidado desta noite, porque eu percebi que nos 4 anos que ele está exercendo o seu primeiro mandato, ele tem agido dessa forma, com comedimento nas atitudes e nas decisões. E na Câmara Municipal de Nova Friburgo, nem todos agiram dessa forma, né? Então fica essa frase para ele como uma forma de reconhecimento, a forma como ele trabalha. Agora eu vou citar a campanha que eu já venho falando já há várias semanas, que é a Natal Solidário, campanha Natal Solidário lá da Casa Madre Roselli. Tá? Como a gente sabe, a Casa Madre Roselli atende crianças, meninas, né? Na faixa etária aí, que se eu não me engano, de 6 a 12 anos. E vem chegando Natal, mais uma vez a Casa Madre Roselli lança a campanha de Natal. Qual é o objetivo? Considerando que as meninas que a entidade assiste ao longo do ano estarão de férias escolares,
A preocupação da entidade é garantir a alimentação delas no mês de janeiro, oferecendo uma cesta básica caprichada às famílias dessas meninas para que não falte alimento para elas. E por que a preocupação com o mês de janeiro? É que ao longo do ano as meninas tomam café e almoçam diariamente na casa da Madre Rosélia e lanche à tarde nas escolas, ou seja, no período de férias existe essa preocupação em ajudar as famílias com a alimentação em casa. Pode parecer estranho, mas tem muita família que esse lanche, esse almoço que as meninas fazem na casa de Madre Rosélia e o café da tarde no colégio é a refeição do dia dessas garotas. Tem muitas famílias que não têm dinheiro mesmo para montar uma cesta básica. Então, a Casa Madre Rosélia está precisando de uma série de itens. Eu tenho até que me atualizar com a Maibi Caristiato, que é a presidente da casa, para ver se já, qual a situação que está, né? Que às vezes eu estou fazendo alguns pedidos aqui que podem já terem sido completados, mas a princípio, a necessidade para montar essas cestas são 50 latas de óleo, 100 quilos de arroz, 50 quilos de feijão, 50 quilos de fubá, 50 pacotes de farinha de mesa, 50 pacotes de macarrão, 50 quilos de farinha de trigo, 50 quilos de sal, 50 quilos de açúcar, 100 pacotes de biscoito, 50 litros de leite, 50 pacotes de achocolatado, 50 pacotes de café, 50 de gelatina, 50 latas de salsicha, sardinha ou atum, 50 caixas de bombons e 50 caixas de chocolate. Isso pode ser entregue até o dia 10 de dezembro, ali na Casa Madre Rosélia, que fica na Rua General Osório, número 226. Vamos ajudar essa importante entidade friburguense a fazer um janeiro com alimentação para essas, eu acho que são cerca de 60 ou 70 meninas atendidas pela casa. Tá bom? Isto posto, vamos ao programa da noite. E eu estou recebendo hoje Max Bill Monteiro Ratameiro, né? É o Max Bill, reeleito para o seu segundo mandato consecutivo na Câmara Municipal, que eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite. Boa noite, amigos. Um grande prazer estar aqui no programa. Final de mandato, já preparando para um próximo. Eu acho que, primeiro, agradecer a citação aí, que você comentou da moderação, né? Acho que isso é muito importante na nossa vida, não só na política, mas como em todos os aspectos. A gente não acerta sempre, às vezes a gente acaba exagerando em alguns pontos da vida, mas realmente acho que moderação é uma importante característica para a gente ter sucesso nos diversos aspectos da vida. Muito empolgado agora, né, por esse novo mandato, um mandato diferente. Eu falei que na eleição foi uma eleição diferente. A minha primeira eleição era uma novidade. Agora já foi uma avaliação de um trabalho. E graças a Deus a gente obteve sucesso. E vamos bater um pouquinho de papo para falar da nossa política friburguense. Vamos lá. Você, apesar de já estar cumprindo o seu primeiro mandato, quer dizer, já é conhecido, afinal você teve mais de 1.600 votos, sinal que você já é conhecido. Mas tem uma parcela da população que talvez não conheça um pouco mais de Max Bill. Você já contou essa história aqui, eu lembro quando você esteve aqui a primeira vez, mas vamos repetir para aqueles que são novos telespectadores, que estão sempre mudando, principalmente em tempos de mídia digital, né? Que a televisão hoje está cada vez mais na mão do celular, né? Então, novos telespectadores estão aparecendo, outros estão chegando para a cidade. Friburgo é uma cidade que atrai muita gente pela segurança, pelas nossas belezas, pelo povo afável que é, né? Eu trabalho na empresa de construção civil e a gente vende muito imóvel para pessoas do Grande Rio que querem mudar aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho mais quem é Max Bill, as suas origens, o que você fez antes de assumir a cadeira de vereador em 1º de janeiro de 2021. Muito bem, Max Bill, friburguense, 42 anos, nascido e criado no bairro da Chácara do Paraíso. Estudei ali naquele colégio estadual, da Alfa até a 8ª série, e ali fiz muitas amizades que permanecem até hoje. Minha carreira profissional eu comecei numa empresa com meu pai, né, o Ratamero, que é placa, faixa. Trabalhei ali muito tempo com ele e fui fazer Direito na Universidade Cândido Mendes. Durante a faculdade, conheci juízes, promotores e delegados de polícia, como o próprio Dr. Henrique Pessoa, que recentemente foi
era delegado aqui na cidade. Me encantei pelo lado policial, né? Pelo lado da investigação, as histórias que o Henrique contava, e decidi fazer o concurso para a Polícia Civil. Consegui passar em 2010, eu fiz concurso para delegado, inspetor, investigador e oficial de cartório. Passei para investigador e para oficial de cartório. Em 2010, ingressei na Polícia Civil, ainda trabalhei naquela antiga delegacia da Vila Amélia, e acho que até citei isso da outra vez. Ali eu percebi, quando existe o abandono do Estado, como é difícil para o servidor prestar seu serviço de maneira decente, prestar um bom serviço para a população. Graças a Deus, ali foi um período de 1 ano, logo em seguida inaugurou a Delegacia Legal, após a tragédia, né? Eu participei como policial naquela tragédia, a gente trabalhou no ML, que foi montado ali no... Como é que é o nome do colégio? IENF, não é? Ele era na Celso Peçanha. Era no IENF mesmo, atrás do IENF. Exatamente. Ginásio Celso Peçanha. Então a gente passou por tudo isso. Trabalhei por mais alguns anos na 151DP e recebi um convite para trabalhar em Cordeiro, junto com o doutor Robson Piso, o delegado Robson Piso. Trabalhei 2 anos em Cordeiro e, apesar de ser uma cidade tão próxima, né, uma cidade menor, o tipo de criminalidade é totalmente diferente de Nova Friburgo. Foi uma experiência enriquecedora. E há cerca de 7 anos eu estou trabalhando na Delegacia da Mulher. Apesar de ser vereador, continuo exercendo, né, a minha profissão, eu não me afastei, não me licenciei. Trabalho lá, tenho que cumprir o horário lá, depois vou para a Câmara dos Vereadores. Então acho que esse é um pouco do resumo da minha carreira profissional. É impressionante como é que você conseguiu tempo para isso tudo, hein? Seu dia deve ter... Perdi um pouquinho de cabelo. Você nota-se. Eu esqueci, cometi um gafe, você está acompanhado. Do Steve, meu assessor, Felipe. Felipe? Steve é apelido. Felipe. Ele também é sofredor igual a gente? Vascaíno. Também sofre, então. Eu acho que a nossa cor, se é alvinegro, não está ajudando muito, não. Enfim. Tá bom, nós estamos na liderança ainda. Mas... Então, final da Libertadores. Parece que a gente está doido para entregar essa paçoca. Não vamos fazer isso de novo, não, pelo amor de Deus. Max, segundo o site do TSE, se está lá, está errado lá. Você briga com quem está lá agora no TSE, eu acho que é a Carmen Lúcia, né? Eu acho que é ela, sim. Briga com a Carmen Lúcia. Você foi eleito em 2020 com 539 votos. Perfeito. Ficando na 19ª posição entre 21, né? Foi ali na tábua da beirada. Foi. Verdade. Em 2024, você foi eleito para o seu 2º mandato consecutivo, né? Que sem bom que se fale, com 1.627 votos, tá certo? Certo. Então o site do TSE não está errando, não. Certo. Também seria um absurdo se tivesse, né? Ficando agora na 9ª posição entre 21 eleitos. Significa que você pulou 10. Pulou 10. Na verdade, você teve uma votação 200% superior àquela, né? Que se você analisar em número, né? Porque é uma coisa você sair de 1.500 para 2.000 votos, outra coisa você sair de 600 para 1.600. Verdade. Isso significa, e você já disse, a primeira foi uma experiência, agora foi uma reavaliação. É verdade. Perfeito. Agora, você participou dessas 2 eleições. O que você destacaria entre elas? Por exemplo, qual que foi mais complicada? A que deixou você mais ansioso na apuração? Até porque na de 2020 o resultado só apareceu lá para as 11 horas. Demorou muito. Enfim, em alguma delas você temeu, falou assim, acho que eu não vou entrar. Como é que foi o seu comportamento na apuração dessas eleições? Na primeira... Foi uma experiência nova, já contei também que fui parar na política através do doutor Arthur, que foi candidato a prefeito. Arthur Mata. Colocou na nossa cabeça que tinha que ter alguém, né, dos amigos próximos, a gente tem um grupo de amigos, e decidi encarar. Era uma regra eleitoral totalmente diferente. Né? Isso. Tanto é que se a regra tivesse valendo, eu não teria entrado. Se fosse a regra atual... você não teria entrado. Não teria entrado. Né? Foi eleito com poucos votos, o partido não fez uma grande quantidade de votos. Mas existia uma sobra lá que a gente acabou sendo beneficiado. E aí você ganhou na regra do jogo. Isso, ganhei na regra do jogo. Hoje que se fala que ganhar nas 4 linhas é um pecado, né? Você ganhou dentro das 4 linhas. E eu sabia, assim,
o fato de ser formado em Direito te dá algum embasamento teórico, né? Mas assim que eu aceitei o desafio de ser candidato a vereador, fui estudar. E aí fui estudar coeficiente eleitoral, analisei a nominata que era do Partido Avante à época. E até comentei, falei, ó, aqui a gente está entre os 5. Pode ser que fique em quinto, pode ser que fique em primeiro, vamos ter que trabalhar, vamos correr atrás. Uma campanha muito difícil, porque era período de pandemia. Então, assim, tinha gente que não queria te receber, tinha gente que não saiu de casa para votar, e uma grande quantidade de candidatos. Salvo engano, acho que eram uns 570 candidatos. Quase isso. Eu até fiz uma matéria no jornal na Fubu Digital, chegou perto de 600. É isso. Então, assim, foi uma eleição muito difícil. Mas eu estava confiante, né? No momento que você se coloca no propósito de concorrer, a gente concorre para ganhar. Então, assim, eu estava muito confiante. Durante a apuração, que foi diferente, que travou o site do Travou não, aquilo a gente, hoje já se sabe que foi uma lambança do seu ministro Barroso, né? Como eles fazem, o que eles mais fazem hoje lá é lambança, porque na época ele resolveu, até na eleição anterior, a apuração era feita pelos TREs estaduais, Sim. Eles apuravam e mandavam o resultado para Brasília. Aí ele inventou, de última hora, a fazer a apuração direta, ou seja, dos dados saindo daqui e direto para Brasília. Eu até desconhecia isso. Pois é. Aí eles fizeram instalaram o sistema no ano da eleição, que já é temerário, né? Sim. Você instalar um sistema robusto para coletar quase 150 milhões de votos. E eles fizeram a experiência com um número pequeno de urnas. E rodou tudo direitinho. Eu peguei a experiência e fizeram uma amostragem. Só que quando eles começaram a chegar a milhões e milhões de votos, o sistema, digamos, de informática é digital, é binário. Então, se é o caso da televisão. Às vezes você está vendo, a gente hoje vê muito televisão, né, em casa, Sky, essas coisas, né? De repente você vê o filme, né? Travou, porque o sistema binário são pacotes. E se um pacotinho daquele trava, é mais ou menos como você pegasse uma tubulação e fechasse a torneira. Para tudo. E ele fez aquela bobagem e depois botou a culpa lá, que o sistema não travou não. Foi ele que lançou um sistema sem experimentar com um número robusto de votos. Ele fez aquela lambança e até destravar, mas não foi um defeitozinho não, foi uma lambança do seu Barroso lá, que é o que ele mais faz, né? Mas acabou o resultado aparecendo quase 11 horas. Verdade. E nessa, né, naquela expectativa, eu achava que o partido não ia fazer pelas contas que eu estava fazendo na apuração, falei, acho que não vai fazer ninguém não. Eu lembro até que o meu chefe, antigamente, a gente assistiu na casa dele a apuração, e ele saiu já para comprar pizza, já estava desanimado, porque achou que eu não tinha dado. E quando saiu a última parcial, eu lembro que meu irmão estava com o telefone, está eleito. A gente nem acreditou, aí começa... O telefone não para. Aí mudou, aí não era mais pizza da agonia, era pizza da vitória. Mas assim, eu fico muito calmo, né? O Felipe está aqui no estúdio, eu não fico nervoso durante a apuração, não. É o que eu falo, a gente tem que trabalhar até a hora da urna fechar, você tem que estar trabalhando. Tem que trabalhar, isso aí... E aí depois é a consequência, não adianta ficar nervoso. E essa você já achou que foi mais tranquila? Essa eu achei mais tranquila. Primeiro que a gente participou da montagem do partido, né, do MDB. O Vitor, que é o secretário-geral da Câmara, um grande amigo, um grande parceiro, então a gente contribuiu quando a gente foi montar a nossa nominata. E a gente montou uma nominata muito forte, tanto é que ela foi a segunda mais votada. Foi. Né, com quase 11.500 votos aí. Foi. E com candidatos que realmente tiveram, né, votos, uma votação expressiva. E... pela nossa configuração, a gente realmente apostava que a gente ia fazer 3. Bom, o MDB tem tudo para fazer 3. Eu era o único de mandato. O mandato, lógico, que acaba te ajudando. Você está em evidência. Né? Eu sempre falo, está no mandato, se não fez bobagem, leva uma pequena vantagem. Porque o seu nome já está mais na mídia. Verdade. E muita gente vota naquele que lembra na hora. Verdade. Você está mais exposto. E a gente trabalhou muito, a gente atendeu muita gente. Então, assim, a minha expectativa era de subir a votação. Mas você sair de 539, dobrar já é uma conta muito difícil. Né? A gente colocava ali, a partir de 1.000 votos, começa a ter chance dentro do MDB. E, sinceramente, a gente tinha uma conta aí de que 1.200 estaria eleito com... E estaria mesmo, né? Que o terceiro foi com 1.060 votos. O segundo 1.100.
1.100. Então, assim, a nossa conta era ter 1.200 votos. Tanto é que você, antes de abrir a urna, fala, Marcos, você quer 1.200 votos aqui, assina, Você resolvido. Fechava na hora. Né? Eu tinha certeza da conta que a gente fez. Então, assim, a expectativa era muito grande. Lógico que é um momento de avaliação, pode ser que o seu nome não seja aprovado, mas essa segunda eu fui mais tranquilo para a eleição. Agora vamos voltar. A gente sempre fala, né? Algumas experiências na vida a gente nunca esquece. E eu costumo citar um exemplo aqui, até porque ele faleceu recentemente, o Washington Oliveto, e essa propaganda que ele fez é uma das propagandas mais marcantes da televisão brasileira, que você tem 40... Quantos anos você 42. tem? 42. Você deve ter visto ela pequenininha, mas aquela da Valicé, que é um adolescente, está com um sutiã na mão e fala assim, o seu primeiro sutiã ninguém esquece. Eu lembro. Então são experiências na vida que a gente não esquece, né? Naquela 1º de janeiro de 2021, você imaginou como é que seria o seu mandato naquele momento? Você falou assim, estou sentando aqui. Como é que foi você sentar ali e imaginar a experiência, inclusive no aspecto familiar? Como é que foi aquele primeiro momento? Aquilo que até hoje está na tua cabeça? Fica. Eu lembro o vereador Jânio, que estava conduzindo a sessão, aí quando ele falou assim, agora, excelentíssimo vereador Max Bill, que eu fui levantar da cadeira até chegar na tribuna, aquele gelo na barriga e, meu Deus, agora eu vou ter que subir naquela tribuna e falar. É emocionante. Mas assim que depois que eu subi também, falei umas 2, 3 palavras, foi tranquilo. Agora, passa muita coisa, né? É uma representatividade. Eu ficava imaginando assim, cara, 539 pessoas saíram de casa e colocaram o meu número lá na urna. É muito difícil, né? Você conseguir convencer o outro de ter que votar em você, de passar essa credibilidade. E numa eleição, vamos combinar, né? Que é obrigatório, entre aspas, né? É obrigatório que você vai lá pagar R$3. Uma multa de R$3, é verdade. Mas eu acho que o brasileiro em si gosta de participar, não. Eu percebo isso. Eu pelo menos gosto, né? Eu sempre votei. Eu sempre gostei também. Sempre gostei. Mas aí, essas marcas, como é que foi? Sua família? Sua família estava lá, Tava, meu filho, minha esposa. Né? Naquele momento ali foi um momento de muita emoção. Minha mãe, meus pais. Eu lembro que quando eu tomei a decisão, e aí o preconceito que a gente tem com a política, uma das preocupações que eu tinha era como que meu pai ia receber, meu pai e minha mãe ia receber o fato de eu querer me tornar vereador, de entrar para a vida política. Depois, né, de uma vida já estabilizada, né, dentro da Polícia Civil. E meu pai adorou a ideia, me deu força. Já foi bom, né? Já foi seu primeiro eleitor, né? É verdade. Mas ele era o que mais duvidava. Ele falou, rapaz, esse negócio é muito difícil, você não é assim não sei o quê. Já minha mãe não, você vai ganhar, você tem muito amigo, você vai bem. Então, assim, e é uma grande responsabilidade. Existe o preconceito, né, com a política, e você colocar seu nome à disposição não é fácil, é uma decisão que realmente você tem que sair de casa. Tem que ter esse amparo da família, senão é uma trajetória difícil. Agora vamos viajar no tempo e vamos falar sobre o seu mandato. Maravilha. Já estamos aí na bica de terminar o primeiro mandato, né? Pouco mais de um mês. Passou rápido. Passou rápido. Que fatos marcantes você acredita que ocorreram ao longo desse seu mandato que o cacifou a obter esse segundo, né? Por que você acha que você fez que convenceu mais de 1.000 pessoas a votarem, praticamente 1.000 pessoas a mais votarem em você? O que você acredita que intervenções que você executou, que foram amplamente reconhecidas por seus eleitores, né? O que você acha por que você acha que mais de 1.000 pessoas resolveram votar em você, além daquelas 600 que já tinham votado, que talvez tenha repetido o voto, quem sabe? É verdade. É assim, a pessoa escolhe principalmente o vereador, né? Você que escolhe, quer ser candidato um dia, você tem que saber que você está disponível. Onde você vai, o telefone é o tempo inteiro, você tem que estar disponível. Meu telefone, por exemplo, não fica com assessor, eu respondo todo mundo. E eu tenho toque, eu tenho que chegar no final do dia e ter respondido todo mundo. Pode ser um dia um pouco mais corrido que eu vá responder no dia seguinte. Então, assim, acho que o fácil acesso foi uma característica minha
que ajudou. Eu recebo muita gente, eu marco muita reunião, eu visito os bairros, né, você tem que estar presente, você tem que estar na rua, tem que estar conversando, entendendo a dificuldade da população. Acho que em momentos marcantes que eu participei, eu posso citar a minha participação no COI, que foi aquele comitê que tomava as decisões junto com o prefeito, defensoria, Ministério Público, participavam sobre a abertura de empresa, fechamento. Sim. Porque você foi vereador dentro da Covid, né? O primeiro ano uma loucura, né? 2021 foi um ano crítico. Muito. A pressão era muito grande. E eu lembro que o vereador... Fecha o comércio, abre o comércio, Exato. fecha a indústria, abre a indústria. E o vereador Mike Queiroz participava desse comitê, decidiu sair e eu assumi. Então ali foi um momento marcante, né? Eu defendia a abertura das empresas com responsabilidade, né? O retorno aos poucos, conforme a curva ia diminuindo, né? Dos bares e restaurantes, né? Principalmente os restaurantes naquele momento. Depois, mais à frente, o retorno da música ao vivo, tudo assim. A gente foi, de maneira moderada, a gente foi conseguindo abrir e convencer os demais membros. Eu lembro que, assim, evidente, o pessoal da vigilância sanitária sempre puxava um pouquinho, porque tem a responsabilidade, talvez tenha um conhecimento mais técnico que a gente com relação à saúde. Depois eu vou te falar que eles não tinham esse conhecimento. E hoje está provado que eles não tinham, né? Mas a gente pensava também, né? Eu tenho uma ligação muito grande com a geração de empregos. Assim, no meu mandato eu fui muito propositivo com relação a isso. Eu acho que para a gente ter um bom nível de vida, né? Você ter um emprego digno é o primeiro passo. Então, assim, eu sempre batalhei muito por isso. Então, assim, essa minha participação no COI acho que foi uma participação bacana. Lembro até que um dia, assim que acabou a reunião, o prefeito Júnior Maico me ligou, né, parabenizando, elogiando, porque ele ficava mais como um moderador, né? Evidentemente a decisão final era dele, mas ele na reunião tem que ser moderador. Ele era moderador, então muitas vezes as colocações eu acabava fazendo. Acho que foi uma situação de destaque. E com relação à geração de empregos, acho que a gente avançou muito em Friburgo. Eu criei a Lei de Liberdade Econômica, que facilita hoje a abertura de empresas. Hoje, para você abrir uma empresa em Nova Friburgo, é bem mais fácil do que era antigamente. Tem alguns ramos hoje que não precisa nem de alvará. Basta fazer a inscrição na prefeitura que não tem a necessidade sequer de alvará. E a gente percebeu um aquecimento da economia. Eu acho que são os principais fatores, evidentemente, com relação por trabalhar na Delegacia da Mulher há muito tempo também, algumas legislações, né, em defesa das vítimas de violência doméstica, são, assim, acho que foi de destaque dentro do mandato. Você me postou que tem 2 pontos que você acha que são importantes no seu mandato. Um foi a transparência na Casa Legislativa e outro foi a sua ação como presidente. O que você destaca? Por que esses 2 pontos? Engraçado, o mandato realmente, o meu mandato ele foi dividido por biênio. No meu primeiro biênio, eu me dediquei muito à legislação, né, a estar muito presente nos bairros, atendendo a comunidade. O segundo biênio, pelo fato da presidência, me lembro que acho que a gente até teve uma conversa sobre isso, que você comentou comigo, cuidado que presidência às vezes não significa voto, né? Porque a gente fica realmente muito preso com as questões administrativas. E então, deixa de pedir voto, e deixa de ir para a rua. Deixa de ir para a rua. É uma casa com 140 servidores, né, comissionados e efetivos. Então, assim, dá trabalho. Você tem que ter uma equipe muito boa. E, graças a Deus, a nossa equipe de servidores efetivos da Câmara é muito boa, uma equipe muito boa. Facilita muito o nosso trabalho. Muitas vezes a gente dá o direcionamento, aquilo que a gente imagina, o que a gente quer, e eles mesmos já preparam, né, o que é necessário para chegar naquilo que a gente direcionou. E acho que uma das coisas que a gente se destacou foi a questão da transparência. Faço questão de dizer que foi iniciado na gestão do vereador Wellington, ele se preocupou com isso, já alcançou um bom nível de transparência na casa, e acho que ficou em segundo no estado, então assim, já foi um marco. A partir dali, quando eu assumi em 2022, não é isso? 21, 22, 23. 23, eu assumi em 23. Um dos atos que eu tive foi criar uma comissão de transparência. A gente pegou servidores da casa de diversos setores e criamos uma comissão de transparência para aumentar ainda mais o nosso nível. Já no primeiro ano já deu um grande resultado, deu mais de 80% de índice de transparência. Ficamos muito bem avaliados a nível estadual, mas não ganhamos o selo diamante.
Pegando a experiência dos 2 anos, falei, não, agora para o nosso último ano a gente tem que arrebentar. E conseguimos ficar em primeiro no estado do Rio de Janeiro, geralmente é a Câmara do Rio que fica, e é bom destacar que não é só o Poder Legislativo não, foi avaliado. Poder Legislativo, Poder Executivo, Ministério Público, Tribunais de Contas, todos entraram nessa avaliação. Avaliaram o Judiciário também? O Judiciário, avaliaram todos os órgãos públicos. Foram mais de 11 mil órgãos públicos. Você vê, só 590 no Brasil conseguiram o selo diamante. E a Câmara de Vereadores de Friburgo foi um desses órgãos. E alcançamos o primeiro lugar no Estado. Eu acho que isso demonstra que a gente se comunica, né, com a população de forma transparente, todos os nossos contratos, todas as nossas licitações, quanto que cada um ganha, todos os processos, né, internos, ele tem um fácil acesso para a população conseguir avaliar como o seu vereador está trabalhando e como que a Casa Legislativa está se comportando. Acho que isso é ponto base. E o início também como presidente difícil, porque você está ali, você tem que ter o respeito pelo parlamentar. Mas muitas vezes um acaba se cedendo. Então esse controle eu fui pegando aos poucos. Hoje acho que eu já tenho um controle maior, né, das nossas sessões. Quando eu falo de uma certa forma, o vereador já entende o recado que eu estou dando. Muitas vezes a gente não precisa nem se exaltar. Já tem aquela ligação. Porque acho que faz parte, né, do aprendizado mesmo. Eu estou te falando sobre a vigilância sanitária, não específico. Uhum. A pandemia, no início, foi realmente assustadora. Ninguém sabia nada de nada. Mas esse é o problema. Ninguém sabia nada de nada. E alguns arautos da verdade, entre eles as vigilâncias sanitárias da vida, não tinham estudo técnico nenhum e se acharam no direito de tomar uma série de medidas sem nenhum sentido. Hoje está provado, através de dados pela Organização Mundial do Comércio, de que país onde não foi tão restritivo o isolamento, o percentual de mortes foi menor, porque isso ainda não está provado. A relação que se faz é que aquele negócio de você concentrar as pessoas demais, um pegava, saía disseminando para Deus e o mundo. Uhum. Então está provado que se teve alguém que, para mim, atrapalhou demais o Brasil, foram as vigilâncias sanitárias da vida, inclusive a de Friburgo. Então, se você fala que a vigilância... Olha, vou te ser claro para você. A vigilância sanitária de Friburgo, se você dá selo diamante para ela, eu dou o selo pior possível o que elas fazem com essas nossas casas de idosos aqui. Se tem um órgão que eu não tenho o mínimo, digamos, apreço é pela vigilância sanitária, pelos que eu considero abusos cometidos com eles, com base na lei. Estou fazendo dentro da lei, mas tem uma coisa que não tem ali, é o tal do bom senso. Então, selo diamante para a Câmara Municipal e selo de lata para a vigilância sanitária. Pode não gostar, mas é problema deles. Vamos para um rápido intervalo, né, Marconinho? Voltamos daqui a 2 minutos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21
20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Bem, estamos retornando, conversando com o vereador reeleito Max Bill. Max, em 2020 você foi o único vereador eleito através do Partido Avante. Verdade. Cujo candidato a prefeito foi o doutor Arthur, que não obteve uma expressiva votação, né? Infelizmente ele não foi bem. Como verdade, ninguém teve uma votação tão expressiva, né? O prefeito foi eleito com próximo, 22 mil votos, mas ele não foi bem, né? Eu garanto que ele queria muito mais. Em 2024 você foi eleito através do MDB junto com outros dois vereadores, né? O Evandro Miguel e o Bruno Silva, sendo que o MDB fez parte da coligação vitoriosa de Johnny Maico, né? Verdade. Em primeiro lugar, o que motivou a sair do Avante para ir para o MDB? Em segundo lugar, até que ponto você acredita que fazer parte da coligação de Johnny Maico contribuiu à sua reeleição, se você acha que contribuiu? Bem, Avante. É um partido que eu tenho um carinho enorme. Eu fiz uma grande amizade com então o presidente da estadual, Vinícius Cordeiro, pessoa que me ensinou muito em política, né? E o Vinícius sempre foi muito cumpridor da palavra. Aquilo que ele tratava com você, você podia ficar despreocupado. Então, assim, foi um grande ensinamento que eu tive dentro da política. E chegando próximo ao período eleitoral, o Vinícius, que estava há muito tempo no Avante, começou a ter uma instabilidade com a Nacional. Começaram a certa ameaça que ele poderia perder, né, o diretório e que outras pessoas queriam assumir. Então, assim, um momento de muita instabilidade. A gente montando uma nominata, a gente já estava com uma nominata bem encaminhada, faltava ainda alguns acertos, e surgiu o convite do MDB, quando perceberam que tinha essa estabilidade. Eu lembro que, assim, foi na última semana, liguei, comuniquei o Vinícius, acho que ele até ficou um pouco chateado na época, mas depois demonstrou que eu estava certo. Que ele, um dia antes da janela, ele saiu também do Avante, acabou saindo, porque aquela instabilidade realmente se confirmou. O MDB é um grande partido, um partido que tem, né, história no Brasil, tem uma grande história em Nova Friburgo, tanto é que assim que a gente assumiu, eu falei que o nosso compromisso era tentar fazer uma nominata forte, né? Como a gente estava montando, eu poderia ter montado uma nominata mais tranquila, né, que a gente acha que é mais tranquila, fazer uma cadeira e resolver meu problema. Mas o meu compromisso não, vamos montar uma nominata forte, vamos eleger bastante vereador, porque, primeiro, que para mim também é bom, se tiver 3 vagas, a minha chance também é grande. E vamos fazer uma construção partidária. Graças a Deus deu tudo certo, a gente teve quase 11.500 votos, foi a segunda nominata mais votada, né, a segunda maior bancada. O PL, acho que foram 22 mil votos, não salvo engano. É mais ou menos isso. Por aí, mas tinha 9 vereadores de mandato. Tinha 9 vereadores de mandato e 2 que já tinham passado pela Câmara, né? O Jorge Leite e o Jorge Leite e o pastor, pastor Melchior, né? Melchior. Então, foi uma nominata muito forte, com secretários, com toda a estrutura. E acho que a gente fez um grande desempenho. Fiquei muito feliz com o desempenho do MDB e estou muito feliz no partido. Mas você acha que o fato de você ter se coligado com o Johnny Maico contribuiu para a votação? Porque muito eleitor vai, né? Eu vou votar em fulano, eu voto... É aquela história, né? Nem sempre... Diz que existe o voto camarão, né? Que você corta a cabeça e fica com ré. Mas não parece que aconteceu isso com o Johnny, né? Você acha que ele contribuiu também para a votação de vocês? Olha, eu acredito que sim, né? A votação dele demonstra que ele foi muito bem avaliado pela população. Se você olhar de maneira geral, quem era da base de governo, quem caminhou com o Johnny, boa parte se reelegeu e teve um crescimento de votação. Aqueles que já eram uma oposição mais dura, tiveram uma queda na votação. Então, assim, eu acho que acaba influenciando de alguma coisa. Mas não tem jeito, o vereador tem que trabalhar, tem que atender, tem que estar com a população, tem que estar escutando. Tem que fazer a parte dele, né? Tem que fazer a parte dele. Pode ficar achando que vai cair do céu, né? E, Modesto, você tinha feito uma pergunta no início, que talvez eu não tenha respondido de maneira completa, que vai ter relação com o que a gente está conversando.
Sobre o trabalho de vereador, quando eu entrei e depois fui aprender na prática, isso é uma coisa que me assustou. Porque quando você se elege vereador, você acha que você vai legislar, né? Vai fiscalizar o Poder Executivo. E né? não é nada disso. E não é. A demanda que chega para o vereador o tempo todo, que ela consome aí 90% do seu mandato, são demandas do Poder Executivo. Isso. Então, assim, é o buraco, é a capina, é o poste, É o ônibus, é o hospital. Então, assim, isso são as demandas, 90% das demandas. Isso muitas vezes você tem que, evidentemente, encaminhar, até como um órgão fiscalizador do Poder Executivo, você tem que encaminhar à prefeitura, através de ofício ou com boa relação com o secretariado. Mas se você parar para fazer só isso, você acaba deixando de fazer a parte da legislação. Isso aí, eu sei disso. Então, assim, foi esse equilíbrio que a gente vai também aprendendo ali no caminhar. Deixa eu fazer até um depoimento aqui, já que você falou em saúde e hospital. Eu estou com uma pessoa muito querida lá no Raul Sertã, mas muito querida mesmo. A pessoa mais querida da minha vida, que é a minha mãe. Tá. Lamentavelmente, a situação de saúde dela é muito ruim. Mas o tratamento que ela está recebendo lá é muito bom. Bom saber. Muito bom. Tá? As pessoas, enfermeiros, quem está tratando dela, médicos, são de um carinho. A gente está acompanhando de perto, né? Ela é muito idosa, ela tem 98 anos. A família está lá, todo dia tem gente lá o tempo todo. E todos falam a mesma coisa. Nós estamos gravando aqui, hoje é a minha vez de ficar com ela. Então a gente tem que desmistificar que tudo que é do Raul Sertã é ruim. Não. O 92 foi chamado, atendeu na mesma hora. Ela chegou lá e está sendo muito bem atendida, com carinho. Tá? Então fica esse meu depoimento aqui. Tá? Pode acontecer de ser mal atendido? Pode, mas nesse caso presente eu tenho que elogiar e agradecer ao pessoal que estão cuidando da minha querida mãezinha, que é a pessoa que eu mais amo. Fica esse depoimento aqui. E aí, como um testemunho também. Muita gente para a gente na rua e fala isso. Max, eu queria que você... Essa proximidade do vereador está, né, mais próximo da população. Fala com o prefeito, minha mãe foi para o Hospital do Raul Sertão, foi muito bem atendida. Muito bem atendida, um carinho com ela. Muita gente fala isso. Eu vejo assim, eu não sou um grande especialista de saúde. Eu acho que primeiro um aspecto visual, ali, estrutural do Raul Sertão assusta. A gente vai fazer visita, acha que ele, né, determinados setores... Eu acho que o problema é entrar. Depois você está lá dentro, o atendimento... É isso, eu ia comentar sobre isso. O CTU, aquele primeiro atendimento ali, que é necessário fazer um ajuste. Mas lá dentro, o carinho que eles estão tratando a minha internação, mãe... né? Depois que está internado... Agora, vamos falar outra coisa. É relevante informar que, segundo o TSE, o bairro da Chácara do Paraíso, no qual você tem forte ligação, tem cerca de 4.200 eleitores. Eu não sei o que eles chamam de Chácara do Paraíso, né? Tem a Chácara do Paraíso que a gente conhece, começa ali naquela pontezinha ali, né? E vai lá para dentro. A primeira casa da Chácara do Paraíso é do meu pai, na Ratameros ali. Então, vai lá. E depois eu não sei se pega a parte do Nova Suíça, não sei. Até o Vale do Paraíso ali. Lá até o Vale do Paraíso. Lá tem cerca de 4.200 eleitores. Como é que você avalia o resultado no seu bairro? Não só em relação à sua votação, mas de outros candidatos. Primeiro, você sabe se o bairro tinha outros candidatos? Tinha. Tinha o Rodrigo, tinha o Chica, né, que é irmão do Lobac, né, que é um político conhecido do bairro. Acho que esses que são os mais. O Rodrigo foi administrador, o Chica, por ser irmão do Lobac, uma pessoa muito conhecida lá também, também tinha expressão. E o seu Jair também, não estava morando mais no bairro, mas tinha uma influência grande, que ele foi administrador 12 anos ali da Chácara do Paraíso. Eu fiquei muito satisfeito. Você gostou da votação? Gostei. Na minha primeira eleição, eu tive 71 votos na Chácara. Era votos de... Né, eu tenho muito parente, amigos, foi um voto desse grupo. A minha característica não sou um vereador de bairro. Eu não estou ali toda semana olhando buraco, olhando capinha, olhando asfalto. Né? A minha atuação é uma atuação mais ampla. Evidentemente, por ser o lugar que eu conheço mais gente, você acaba atendendo mais demandas. É uma questão... É mais procurado pelo pessoal. É uma questão natural. Agora, se você pegar um histórico de votação na Chácara do Paraíso, acho que eu fiz 329 votos lá.
é uma votação expressiva. Eu percebi no dia que eu fui votar, o pessoal muito brincando agora, bora Bill, bora Bill. Onde eu passava, o pessoal gritava, eu falei, ó, minha votação aqui vai ser legal. Vai ser legal. Eu tive 329 na chácara, acho que 317 no centro. Na outra vez eu tive mais votos no centro. E uma votação que me surpreendeu foi Olaria. Eu tive, se eu não estiver errado, mas foi próximo disso, 219 votos em Olaria. E a votação foi espalhada. Se você pegar um mapa da minha votação, eu tive 3 em Cardinó, 5 aqui, 10 lá, 20 aqui. Foi na cidade toda. A propósito, como é que você avalia o resultado dessas eleições de modo geral, hein? Olha, estava caminhando com o prefeito de União e percebia, né? A gente andando na rua percebe, as pessoas falam, ó, esse prefeito, ó, bacana. Muita gente falou, ó, depois do Paulo foi o melhor prefeito que teve em Friburgo. Porque você sente o calor da eleição. Algumas críticas pontuais, ninguém é perfeito. Mas eu percebi que ele estava bem. Eu não esperava essa quantidade de votos, vou ser sincero. Eu achei que a eleição poderia ser um pouquinho mais apertada. Você tinha o Anderson Nogueira, né, que dentro do cenário, eu imaginava até que ele fosse ter uma votação mais expressiva. O PT lançou o Zé, né, veio pela primeira vez. Era difícil fazer uma avaliação. Pelo fato só de ser PT, a gente já sabe que já tem um grupo de pessoas que apoiam. Mas aqui em Friburgo a rejeição é muito maior. Muito maior. Não tem jeito. A cidade é uma cidade mais conservadora. Friburgo não gosta do PT, a verdade é essa. Mas você viu, né? Se você pensar o PT estando na presidência da República, ter 10 mil votos em Friburgo, é mais ou menos dizer o seguinte, eu estou me lixando para o presidente da República. E o Zé Alexandre não é uma má pessoa. Não. Pelo contrário. Eu tenho até boa relação, tive uma relação profissional quando minha família tinha uma empresa de cerveja artesanal e ele é produtor de eventos. Ele é produtor de eventos. Então, ele não é uma pessoa. Essa relação profissional. O PT que as pessoas não gostam do PT em Friburgo. Aí quem o PT é petista pode discordar de mim, prove no voto. É só ver quantos vereadores do PT. E o PT não foi bem no Brasil, se você analisar. Não foi em lugar nenhum, fez 272 prefeituras em 5.570 e somente uma capital do Nordeste, que é sempre ligado mais ao PT mesmo. Sim. Agora tem uma questão que eu não sei como é que você vai lidar com ela. Você, desde o primeiro momento, você foi um importante nome da base de apoio de John Mike. Mesmo quando ele entrou na Câmara, lá o grupo dele praticamente não tinha, quando ele foi eleito em 2020, ele tinha 3, que eu lembro, 2 ou 3 vereadores que eram da coligação dele, não era mais do que isso. Ele aos pouquinhos foi... Acho que foi um só, né? Acho que era só o Marcinho. Acho que só o Marcinho. Então ele entrou do partido do Eu Sozinho. Ele tinha boa relação com o Zezinho. Ele tinha boa relação com o Zezinho. Tinha uma relação razoável com o Ailton Moreira também, que fazia parte aqui do grupo dos 5, né? Agora, ele aos poucos foi conseguindo, e você foi um daqueles que deu força para ele no primeiro momento, né? Verdade. E pelo que eu sei, não há impedimento legal nenhum de você buscar a reeleição da presidência da Câmara. Por sinal, você disse em recente pronunciamento que pretendia se lançar novamente ao cargo de presidente da Câmara. Ocorre que você viu, né? Eu falei que eu conversei com 5 vereadores e confesso que eu conversei com 5, até porque facilita a minha pauta, né? Como são do mesmo partido, quase que a pauta é a mesma, né? Só o Isaac Demani que me quebrou. Mas ele vem. Espero que sim. Nós somos meio parentes. Ele tem uma tia dele, foi minha tia também, ele chama até de primo. Nosso presidente da CCJ. Eu gosto dele, mas ele está com dificuldade, sei lá. Eu tento falar com ele, ele não me atende. Mas eu me dou muito bem com ele, mas ele, por uma razão qualquer, ele perdeu, lamentavelmente, há pouco tempo a mãe dele, o pai dele não tem muito tempo. Eu conheci os dois. Os dois são lá do mesmo, lá do Murinelli, aquele canto nosso lá. Então eu conheço, eles faziam, os pais dele eram da relação de amizade dos meus pais, da minha mãezinha que está lá com 98 anos, tudo conhecido. Mas eu senti que os 5 vereadores que vieram aqui do PL, eles têm interesse eles querem sentar na tua cadeira. E 3 deles deixaram claro para mim que eles tinham interesse.
Cláudio Leão, Dirceu Tarden e Carlinhos do Kiko. E, pelo jeito, eles se reuniram na semana passada e decidiram que o Dirceu Tarden vai concorrer ao cargo. Será que a gente terá um embate entre Marco Civil e Dirceu Tarden? Eu falo isso porque o prefeito Johnny Maico, ele entrou com a coligação dele, que tem 13 nomes. Mas eu sei que um dos 13 não está lá muito bem com ele, não. A gente sabe, né? Então, dos 13, tem um lá que está meio estremecido com ele. Ele tem o Gabriel, filho do Zezinho, que provavelmente vai dar força para ele. Sim. A tia Carla, numa entrevista ao jornal Nova Friburgo Digital, disse que se dá muito bem com ele. Ou seja, aparentemente ele vai ter uma maioria boa, apesar que ele tem 3 adversários já praticamente declarados lá. A Mara Felício, o Cláudio Damião e o Marcos Marinho. Que o Marcos Marinho parece que não esquece que foi do governo Renato Bravo, deve estar achando que o governo Bravo foi uma Brastemp até agora, né? Enfim. Mas é um direito dele de fazer o que ele acha que deve fazer. E tem outros vereadores desses que estão entrando que ele não sabe bem o que eles pensam, né? Sim. Aí é um embate entre você e que é o partido que o segundo com o maior número de representantes, e o PL, que tem 6. Mas hoje ele tem uma maioria de 14 vereadores, que é o que todo prefeito quer, né? 2/3. É. Aí cria problema com o MDB, com você, perde essa maioria. Você acha que o Johnny Maico vai se meter nisso, ou está se metendo? Será que se ele está se metendo, ele não está cometendo um erro estratégico, não? Como é que você vê isso? Vamos lá, vamos falar tudo, né, que tem acontecido. Realmente tem sido uma grande batalha a presidência. Eu tenho vontade de retornar. Acho que a gente teve grandes avanços na casa. É difícil a gente falar da gente, mas chegou a hora de vender meu peixe, né? Claro, você tem todo o direito. A gente, a nível de estrutura para os vereadores, a gente conseguiu um veículo para cada um. Eu sei porque era um gargalo que eu tinha, que eu sofria como gestor, né? Dividir aqueles carros mais novo 2014, né? Toda hora dando problema de manutenção. E muitas vezes as agendas, elas acabavam coincidindo. Então, o carro era um problema que eu tinha como gestão. Nós conseguimos um contrato de locação, foi uma grande dificuldade. O primeiro deu errado, a gente foi para o segundo e, graças a Deus, agora a gente conseguiu dar essa estrutura para os vereadores. A nossa aproximação com a imprensa, né, com a própria população, a gente percebeu um aumento, né, da frequência da população na Casa Legislativa, a criação da nossa identidade, a transparência que a Casa fez. Então, assim, acho que a gente deu uma organizada. Tinha o contrato da TV, foi uma outra situação que a gente acabou conseguindo resolver. Hoje a Casa está tranquila, está administrada. O próximo presidente que entrar vai ter muito pouco. Uma coisa que eu queria entregar era a reforma do prédio. O prédio realmente está precisando de uma reforma mais ampla. Tem 2 gabinetes, que hoje é o gabinete do Dirceu e o gabinete do Mike Heróis, que não tem janela. Então, assim, são reformas estruturais ali que eu queria deixar como legado. Falando isso, eu realmente fui parceiro do Johnny desde o início do governo. Lembro que Marcinho entrou, foi candidato a presidente, eu imediatamente fechei com o Marcinho, naquela época, quando o Wellington ganhou a presidência. Zezinho, muito próximo também. E então ali meio que formou, nós 3 formamos aquele primeiro grupo de apoio ao prefeito Johnny Maico. E num momento muito difícil, né? Pandemia, o prefeito recebendo muita crítica, mas eu particularmente gostei muito do jeito do Johnny quando eu o conheci, né? Ele tem uma característica, e eu falo assim, né, onde nossos olhos alcançam, um garoto trabalhador e honesto. Então, assim, eu falei, vamos apoiar, vamos incentivar, ele está aprendendo, eu também estou, vamos aprender juntos aí na caminhada. Com a minha eleição, né, quando eu consegui a minha reeleição, eu acho que o processo natural seria a minha permanência na presidência. Eu já tenho um ótimo diálogo com os vereadores que permaneceram, tenho uma boa relação com alguns que vão entrar, então eu achei que fosse um processo natural de permanência. Tanto é que eu achei que a eleição de vereador seria mais difícil que a eleição de presidente, e tendo em vista a boa parceria que eu tenho com o prefeito. E me pegaram de surpresa, quando o prefeito e o PL anunciam que queriam a presidência da Câmara. Eu acho que do ponto de vista estratégico realmente não foi legal. O Johnny sabe que eu fiquei muito chateado com isso, eu falo isso
publicamente, porque tive uma conversa, aliás, mais de uma conversa com ele, manifestei a minha insatisfação, porque o processo natural seria a permanência. Se hoje ele tivesse um grande adversário na presidência, acho natural ele querer se envolver, né, e não deixar um grande rival na presidência da Câmara. Eu costumo dizer que eu sempre fui parceiro, mas parceiro não baixa a cabeça para tudo, né? Claro. Eu tenho a minha condição. Ser parceiro não quer dizer só ser bumiço, né? Exatamente. E hoje, se você olhar a própria oposição, quer a minha permanência. Então demonstra que eu, como vereador de base, fui um vereador de base. Agora, como presidente, né, eu fui isento, dei condições da oposição trabalhar, né, o que deve ser feito. E então, assim, achei que a minha permanência seria uma coisa natural. Se você olhar, eu admiti CPI, matei no peito uma convocação que o Marcinho fez do prefeito, que era, do meu ponto de vista, totalmente irregular, eu anulei o ato dele. Entre nós, aquilo que o Marcinho fez Eu não posso falar o que eu acho, não, tá? Mas eu poderia ter deixado passar, mas questão de justiça, também não... Por sinal, o vereador Marcinho saiu pela porta dos fundos por merecimento. Eu tenho uma ótima relação com o Marcinho, tanto é que quando eu tomei essa decisão, não teve problema nenhum, a gente não teve nenhuma discussão, ele não contestou, ficou tudo adequado. Fiquei sabendo que o escolhido realmente foi o vereador Diceu, pessoa, é o meu primeiro secretário, né? É um amigo que eu frequento a casa, é uma pessoa que eu gosto muito. E ele realmente é uma pessoa muito querida dentro da Câmara de Vereadores. Mas eu ainda mantenho a esperança de permanecer na presidência, eu mantenho a esperança de que o prefeito possa recuar, e o PL, né, quando eu falo o prefeito, todo o PL possa recuar dessa decisão. E eu acho que eleição da presidência é uma coisa, ser base de governo ou não é outra coisa. E permaneço aí com a candidatura. Bem, nós estamos chegando ao final. Eu só posso falar, eu vou convidar o prefeito Johnny Marques, caso ele aceite, para fazer um programa ainda agora no início de dezembro, né, que eu sempre gosto de fazer. Eu não gosto, tem muita gente que quer conversar com o prefeito logo que ele foi eleito. Eu prefiro conversar com ele quando ele já está perto de assumir o mandato, porque ali ele já está com o secretariado na cabeça, já essas questões, por exemplo, da Câmara. Mas eu diria, o prefeito, você conseguiu uma boa base, mas talvez você possa dar um tiro no pé. E eu falei isso para o vereador Carlinhos do Kiko, que esteve aqui comigo semana passada. Às vezes a fome, a sede, você vai com muita sede no pote, quebra o pote e fica com sede. E eu considero legítimo que eles queiram, mas pode colocar em risco uma aliança que está dando certo. E aí, prefeito, depois... Foi isso, né? Uma parceria de sucesso. Os 67 mil votos seus foram importantes, sim, claro, demonstra que você é uma força, que nós tivemos um apreço por você e acreditamos em você, mas você pode estragar, às vezes, por uma medida, né? A verdade é que o Johnny se consolida como uma liderança, com a liderança política da região, né? Que a gente não tem há muito tempo, mas cuidado com seus atos, né? Bem, o Marconinho, agradeço, tá? E agradeço o nosso amigo também, o Felipe, tá? E o Max, 30 segundos, por favor. Maravilha. Agradecer mais uma vez, Modesto, essa possibilidade de estar aqui falando da política friburguense, falando um pouquinho da Câmara de Vereadores. Deixar para a população aquele convite que eu deixo sempre, nossas sessões ordinárias, terças e quintas, a partir das 18 horas. Hoje nós vamos ter duas sessões, que a gente suspendeu uma das sessões pelo falecimento da mãe do vereador Isaac. Pergunta ao Isaac por que ele não quer estar me atendendo. Vou conversar com ele hoje. Fala com ele, que o Modesto reclamou que ele não está atendendo, não. Então, assim, desejar, né, os novos vereadores que vão entrar a partir de 2025, sucesso na caminhada, persistência, atender a população, que é o mais importante, ser acessível, porque acho que isso que a população quer. Que a votação que a gente teve foi muito disso, né? Então fica a dica para eles que estão chegando, colocar meu gabinete também à disposição. Para mim foi muito importante quando o vereador Zezinho abriu o gabinete para aprender. Então, deixar um abraço para todo mundo. Desculpa, mas aqui televisão é assim mesmo. Tá certo. Eu vou ter que rapidinho agradecer vocês que estão do outro lado da telinha. Se Deus quiser, até a próxima semana, tá? Um beijo no coração de vocês.